E João Batista era este arauto da verdade, um homem que não deixou de dizer a verdade. Herodes, que manda prender João Batista, ele estava vivendo adultério. Ele estava traindo o irmão dele com a mulher do irmão. Olha que coisa terrível. Só que João Batista tinha de Herodes admiração, porque Herodes gostava de ouvir João Batista. Herodes gostava de ouvir. A pregação de João Batista era tão atraente que até Herodes gostava. E é isso que eu falo para vocês todas as vezes que eu estou aqui no ambão da palavra. Tomemos cuidado para que a nossa resposta não seja igual à resposta de Herodes. Herodes gostava de ouvir João Batista, só que Herodes pegava o que João Batista pregava, entrava num ouvido, saía no outro, ele não vivia. Então João Batista chegou e disse: Herodes, eu preciso dizer a você, já que você gosta tanto de me ouvir, você precisa mudar de vida, você precisa se converter. O que você está vivendo com Herodíades é mentira. Adultério leva para o inferno, é pecado, você tem que se converter. Herodes fica balançado com o que ouve, porque, como eu disse, a verdade é difícil da gente engolir, mas ela é preciso que a gente engula para que a gente mude de vida. Herodes está balançado se deve ou não ouvir João Batista. Só que o que acontece? Lembram da serpente? Lembra da maledicência que o padre dizia na homilia? Ela estava presente ali também. E o coração de Herodíades, que não queria se converter, faz com que então João Batista seja preso. Por quê? Porque ela verdadeiramente sabia que se João Batista continuasse pregando a verdade, uma hora ou outra sobraria também para ela, porque a verdade pode ser escondida, porque a verdade pode ser esquecida, mas ela sempre vai brilhar diante das trevas. Por isso que o Evangelho diz: não há nada que esteja oculto que uma hora não venha à luz. Não há nada que seja feito às escondidas que um dia não seja descoberto. Por isso nós não precisamos nos preocupar. Você não precisa se preocupar com os seus inimigos. Você não precisa se preocupar com as pessoas que te querem mal. Não se preocupe, porque uma hora a mentira delas virá à tona. Porque você pode até fingir um dia, 2, 3, 4, 5, mas chega uma hora que de personagem você não consegue viver mais. Chega uma hora que a sua verdade vai ter que vir à tona. E quando ela vier à tona, aí então você estará a um passo do céu. Porque é só na nossa verdade que Deus age. E então João Batista está preso e diz para os discípulos dele: olha, vocês precisam ir até Jesus. Vejam o que Jesus está fazendo. E então Jesus recebe, porque Jesus não sabia que João estava preso. Quando ele vê os discípulos de João chegarem e perguntarem para ele: és tu de fato quem nós devemos seguir ou temos que esperar outro? Então Jesus se liga, Jesus diz: olha, diga para João Batista. Pegue aí, gente, é lindo esse trecho. Esse trecho, sempre que eu escuto, eu me emociono. Todas as vezes que eu leio isso, eu fico com o coração cheio de esperança. Versículo 4, Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 4. Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis vendo e ouvindo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus queria se aparecer? Não. Porque o que Isaías tinha dito? Que quando o Messias chegasse, nós iríamos identificar quem era o Messias, não por aquilo que ele falava, porque muitos vieram como falsos profetas. O que daria testemunho de que é o Messias? As obras realizadas por ele. Quando o Messias chegar, os coxos andarão, os cegos enxergarão, os surdos voltarão a ouvir, os aleijados andarão.
Então, quando Jesus diz para os discípulos de João voltarem para a prisão e dizer para João Batista isso, é para que João Batista tivesse força de passar pelo seu martírio em paz, porque de fato ele tinha cumprido a missão dele, ele tinha preparado os caminhos para o Senhor que viria. Então, João, você está para ser morto, você sabe que vai morrer, mas morra em paz, porque o Messias já chegou. E porque o Messias já chegou, mesmo que Herodes mande cortar a sua cabeça, a verdade não vai ser acorrentada, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que coisa maravilhosa! É lindo ser católico, diga isso, é lindo ser católico. Esta é a alegria, meus filhos, a alegria do Natal. E veja que Jesus diz algo muito forte, que as pessoas desse tempo têm que aprender. Porque se vocês não sabem, o padre de vocês apanha muito porque faz cerco de Jericó, sabia? Tem um monte de gente que fala assim, essas missas aí, essas coisas, e eu não ligo para eles, sabe por quê? Porque Jesus já me ensinou, fala, padre, perdoa-lhes, porque eles não sabem. E olha o que Jesus está dizendo para eles, está dizendo para mim e para você, versículo 6, feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim.